Olá, pessoal! Estamos dando início a mais um Pod Animal. Estamos com a doutora Denise. Hoje ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre a cardiologia e a pneumologia na veterinária. E sim, nós temos várias especialidades no mundo da veterinária hoje em dia, que é bastante importante para a saúde dos nossos pets. Oi, Denise, muito obrigada pela presença, muito obrigada por receber o nosso convite. Oi, gente. Estou muito feliz em estar aqui hoje, ao lado de grandes amigos que acompanham a minha trajetória não só profissional, mas pessoal ao longo de todos esses anos. Então, o prazer é todo meu em estar aqui hoje. Bom, doutora Denise, aproveitando o que você comentou, fala um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória profissional na medicina veterinária e principalmente como surgiu o seu interesse em relação à cardiologia. Bom, eu me formei pela Universidade Federal de Lavras em 2009 e aí voltei para Suzano, comecei a trabalhar com clínica de pequenos animais, já comecei o atendimento no mundo animal e já tinha um interesse pela cardio, mas ainda não era algo que eu pensava em me especializar. Então, durante a faculdade, eu tinha feito cursos de eletro, mas comecei com clínica geral, entrei na minha primeira pós-graduação, que foi de clínica e cirurgia. E aí, o Dr. Rafael, chegou para mim e falou, olha, você que faz eletro, já fez eletro, eu comprei um aparelho de eletro, fiz um curso, mas a gente não tem intimidade nenhuma com esse exame. Você não quer começar a rodar os eletros aqui para clínica? E assim, há 15 anos atrás, o cenário da cardiologia era muito diferente do atual. Então, pouquíssimas clínicas tinham a possibilidade de fazer alguns exames. Em muitas situações, a gente tinha que encaminhar os nossos pacientes para São Paulo, deslocar esses pacientes para São Paulo. Falei, legal, vou começar a fazer. E aí comecei a fazer os exames dos nossos pacientes com o objetivo de melhorar o nosso diagnóstico, de melhorar o nosso tratamento. Mas aí as pessoas começaram a descobrir que eu estava fazendo eletro e eu comecei a receber pacientes encaminhados para o exame. Falei, não, peraí, então se eu vou fazer mesmo o exame, eu preciso fazer um outro curso. E aí fui para Jaboticabal, fiz um curso na Unesp de Jaboticabal e comprei um aparelho digital, que na época era assim, nossa, uau, né? A gente fazia na clínica naquele de fitinha, então era metros de fita para analisar, e aí eu cheguei com o aparelho digital. E aí comecei a fazer os eletros não só dos nossos pacientes, mas dos pacientes encaminhados, e naturalmente começaram a surgir as dúvidas em relação aos diagnósticos, a tratamento, e eu precisei estudar. E aí, a partir desse momento, na triagem ali do paciente na recepção, vinha para mim os cardiopatas. Eu falei, gente, eu preciso estudar mais um pouco. E aí, eu estava terminando a minha pós de clínica e não tinha essa quantidade de pós-graduações que a gente tem hoje também. Então, pós de cardio tinha na Anclivepa e estava abrindo a primeira turma de pós-graduação na Universidade Anhembi Morumbi. Falei, eu vou emendar com a pós de clínica, nem tinha terminado ainda, comecei terminando a pós de clínica e emendei a pós de cardio. E aí, quando terminei a pós de cardio, aí sim comecei a fazer os atendimentos especializados. Continuei trabalhando com clínica geral e clínica de cardio. E aí, de lá para cá, de 2013 para cá, fiz mais inúmeros cursos, né? Cursos mais curtos, cursos mais longos, capacitação em ecocardio, fiz mais 2 pós-graduações de pneumo, fiz mais uma pós de cardio recentemente como monitora, mas fiz o curso de novo. Então, de lá para cá, de 2013 para cá, a cardiologia esteve sempre muito presente na minha vida. Gente, eu vou chamar de porque doutora Denise vai ficar muito formal para a relação que temos. Quando a gente pensa num paciente cardiopata, o que você pode dar de dica para a galera entender com relação aos sintomas que esses bichinhos podem iniciar, os sinais que eles podem nos dar que pode nos dar sinais de que ele é cardiopata. O que você pode nos dar de dica? Então, os sinais clínicos, assim, mais bonitos, né? Aquele sinal clínico de livro que a gente vê é tosse, mas nem sempre o tutor reconhece a tosse. Então, muitas vezes eles relatam pra gente engasgo. Meu cachorro tá com um negócio engasgado na garganta, né? Então, tosse, o engasgo, um animal que tem cansaço ou intolerância ao exercício, ele não consegue mais realizar as atividades que antes ele realizava normalmente.
e que muitas vezes é confundida com a idade. Então, o animalzinho é mais velho, então, ele tá mais quietinho porque ele é mais velho. Pode ser que não, pode ser que ele esteja mais quietinho porque ele fica cansado quando ele tenta se esforçar um pouco mais. A linguinha arroxeada, né, cianose, ou aumento de volume abdominal, quando eles têm acúmulo de líquido no abdômen, ascite, desmaios, principalmente nos casos de arritmia, isso pensando no cão. Agora, o gato é aquela questão, um caso à parte, né? O gato normalmente não manifesta sintoma, a não ser nos quadros mais avançados da doença, que eles normalmente chegam pra gente já com muita dispneia, ou já tem um quadro de efusão, de edema, ou a formação de um trombo. Então, para o cão, em geral, é isso, tosse, cansaço. E para o clínico geral que está examinando esse paciente, é a presença do sopro, de um ritmo irregular no cão. No gato é a mesma situação. Então, o gatinho, ele pode ter sopro e não ter doença no coração, e o contrário, não ter nada na ausculta e ter uma cardiopatia avançada. São sintomas mais mascarados dos felinos. Muito, mas para tudo, né? Não só na cardio, mas para todos os outros sistemas. E a partir de que idade você recomenda os animais iniciarem um check-up cardiológico com maior frequência, ou anual ou semestral? Então, vamos pensar por espécies, né? Então, os gatinhos, a doença mais comum são as doenças da parede do coração, do miocárdio. E elas podem aparecer quando o animal ainda é muito jovem. Então, a recomendação é que o gato faça check-up cardiológico, ecocardiograma, anualmente, desde pequenininho. Para o cão, né, pensando no cão de porte médio, pequeno e médio, a doença mais comum é a doença mixomatosa da válvula mitral, ou endocardiose, que é uma doença adquirida. Então, ele não nasce com a doença, ele vai desenvolver ao longo da vida. Então, geralmente, a gente pede para iniciar perto dos 6, 7 anos, ou na presença de sopro, qualquer idade, né? E para o cão grande, que eles tem mais cardiomiopatia dilatada, a gente adianta um pouco, então a partir dos 5 anos. E aí a gente leva em consideração algumas características faciais. Então, assim, o boxer a gente começa um pouco antes, o schnauzer a gente faz eletro um pouco antes, o cavalier, que é uma raça super predisposta à doença degenerativa, a gente às vezes começa com 3, 4 anos. E daí começa com 3, 4 anos, e qual é o intervalo? Então, depende se o paciente já tem a doença ou não, mas o ideal é que faça anual. Agora, é um paciente que já tem doença, já começou a apresentar remodelamento cardíaco, né? A gente começa a diminuir esses intervalos. Quando a doença já é avançada, é um paciente já no estágio final, né? A gente diminui ainda mais esses intervalos. Então, em algumas situações, eles precisam fazer eco a cada 4, 6 meses. Tá. E os gatinhos que você comentou, que normalmente tem as doenças no miocárdio, no coração propriamente dito, a recomendação, mesmo jovem, a partir de meses, o intervalo é semestral anual. ou anual? Eu normalmente peço anual, a não ser que surja alguma dúvida ali, mas geralmente anual. E aí, a partir do momento que o gato tem alteração no ecocardiograma, às vezes a gente reduz esse intervalo também. Mas a recomendação é anual. A gente se surpreende. Eu já tive pacientes muito jovens com alterações que você fala, não é possível, um gato tão jovem, né? E é bom que você consegue também ter a ideia de evolução de algo Sim. de um ano para o outro, Sim. né? Então, nesse ano não tinha nada. E no ano seguinte apresentou alguma alteração, você consegue entender até graduar, né? O nível de... E no gato, assim, é tudo muito diferente, sabe? Então, a doença, a gente hoje chama, que antes a gente chamava doença hipertrófica, cardiomiopatia hipertrófica, hoje a gente chama de fenótipo, porque é a cara que a doença tem naquele momento. Então, em determinado exame, ela tem uma cara mais hipertrofiada de cardiomiopatia hipertrófica, e num outro momento ela já parece uma restritiva, e num outro momento uma dilatada. Então, a doença vai mudando. No mesmo gato, ao longo do tempo, ela vai mudando a característica, e o tratamento também muda. Então, a gente precisa ir fazendo esses controles. Uma dúvida que muitas pessoas têm é... Os bichinhos, eles infartam? O cão infarta? Posso perder meu bichinho de infarto? Isso eu ouço muito, assim. Ou a gente ouve assim, nossa, ou às vezes estou fazendo exame e a pessoa fala... Meu cachorro infartou. Meu cachorro infartou. A gente escuta isso muito porque na medicina humana é algo muito comum. Mas na medicina veterinária não é. Para cão e gato não é.
Não é por quê? Porque eles têm características anatômicas e metabólicas que favorecem contra o infarto. Então, assim, o metabolismo de gordura do cão, ele é diferente do homem. Então, a chance dele fazer arteriosclerose, por exemplo, acumular gordura ali dentro dos vasos numa situação normal é muito pequena. Outra situação é que eles têm uma circulação colateral ali nas coronárias. Então, o infarto, o que é? Na verdade, é uma obstrução da passagem do sangue, da chegada do sangue na parede do coração. Então, não chega sangue naquela região, a musculatura do coração sofre uma isquemia, e aí a gente diz que aquela área infartou. Então, o cão, ele tem uma circulação colateral. Se faltar sangue por aquele lado, tem uma circulação colateral que favorece ali. Então, é muito raro na medicina veterinária, muito raro nos cães e gatos, né? A ocorrência de morte por infarto. E é muito comum o pessoal acreditar porque nisso. assim, a a morte súbita, ela é comum. Mas a morte súbita normalmente está associada a arritmias e não ao infarto. Tá. E uma dúvida bastante frequente. Qual a importância do exame cardiológico pré-anestésico, ou seja, para aquele animal que vai passar por um procedimento cirúrgico, seja cão ou seja gato? Acho que é essencial. Né? Assim como é feito na medicina humana, a avaliação do paciente, não só a avaliação cardiológica, mas a avaliação do paciente como um todo. É importante que o anestesista conheça o paciente que ele vai anestesiar. Então, assim, ela não é única, porque às vezes a pessoa vem e faz só o exame cardiológico, ela tá liberado. Aqui da minha parte está, vamos ver o restante, né? Porque apesar do coração ser o órgão ali central da hemodinâmica, ele não é o único. Então, o paciente tem que estar todo redondinho. Mas os exames pré-anestésicos, ao contrário do que muitos pensam, ele não serve só para dizer se o paciente está ou não liberado para o procedimento. O exame serve muito mais para guiar o anestesista, para ele entender qual é a doença que o animal tem, se ele precisa de um tratamento prévio ali da cirurgia, quando possível, né, quando não é uma emergência, mas mesmo em situações emergenciais, ele entender qual é o paciente dele, qual protocolo anestésico ele pode utilizar, como vai ser esse transoperatório e o principal, como vai ser o pós-operatório desse paciente. Então, a gente se preocupa não só o antes, mas o durante e o depois, né, na internação também. Na medicina humana, eles chamam esse exame de risco cirúrgico. Não é para você impossibilitar ou não, é para você determinar realmente se aquele procedimento, naquele momento, talvez seja interessante ou não com as condições cardiológicas que aquele paciente apresenta. Na medicina veterinária, eu tenho fé que as coisas vão fluir para o mesmo caminho. Eu acho que na medicina veterinária falta aquela consulta com o anestesista. Sim. Que ele vai juntar, na verdade, tudo aquilo e ele vai fazer um planejamento do procedimento. Então, o exame vai ajudar muito no planejamento da cirurgia. Ele não vai limitar o procedimento, mas vai ajudar no planejamento. E, consequentemente, o risco para o paciente reduz muito. Já foi aquela história que o paciente idoso não pode fazer cirurgia. Né? Então, isso daí já ficou no passado e faz muito tempo. Hoje a gente tem um trabalho multidisciplinar. Então, assim, quando eu atendo, por exemplo, na clínica um paciente que eu sei que tem uma condição mais arriscada ali, eu ligo pro anestesista da clínica e falo, olha, seguinte, tem um paciente assim, assim, assado. A gente conversa antes, né? A gente tem esse tempo, né? De conversar, de discutir, de falar com o clínico, de falar com o cirurgião, de decidir ali juntos como a gente vai conduzir esse paciente. Então, esse trabalho multidisciplinar, né, em equipe, faz muita diferença. É fundamental. Né? Sim, fundamental. E até mesmo no pós-operatório. No pós-operatório. Na realidade, lá no hospital, você sempre dá muito suporte para as veterinárias que são clínicas estarem ali lidando com os bichinhos que têm alguma cardiopatia. Não só a questão cirúrgica, mas também a parte clínica mesmo. Então, eu acho que interagir os profissionais, ser multidisciplinar, eu acho que faz bastante diferença na qualidade do serviço prestado para aquele animal, porque vai ser algo muito personalizado e estabelecido pelas especificidades daquele animal, não é nada generalizado. Né? Sim. E o treinamento também da equipe, né? Sim. Então, assim, as meninas da internação, por exemplo, elas já sabem qual é a condução ali dos pacientes, né, na internação. Então, chega um paciente cardiopata, elas já foram treinadas para essa situação. O que fazer nessa situação? Sim. E aí, normalmente, elas me ligam quando elas já fizeram tudo aquilo que a gente já combinou, já estudou junto, e aí o negócio realmente não deu certo, né? Sim, sim, sim.
Então, isso faz muita diferença na evolução da paciente, no prognóstico desse paciente também. Uma outra dúvida bastante comum é assim, meu bichinho é cardiopata, ele vai a vida inteira ser dependente de remédio? Ele vai precisar tomar remédio a vida inteira? No geral, sim, vai. Porque, assim, se a gente for... A não ser, assim, nos casos de doenças congênitas. Então, a gente tem pacientes na clínica que já fizeram cirurgia, né? Que é o melhor cenário. O paciente vem, melhor entre aspas, quando é possível fazer a correção cirúrgica, né? E aí o paciente fica curado da doença. Mas, em geral, 90% dos nossos pacientes são aqueles que têm doenças degenerativas. Lembrando que a doença degenerativa, ela é progressiva. Então, ela não vai voltar para trás. A tendência é evoluir e o paciente precisar de remédio. O maior erro, na verdade, do tratamento é suspender a medicação. Falar, ele tá tão bem, acho que não precisa mais tomar remédio. Essa quebra da terapia... Ele só está bem porque está tomando remédio. Exatamente. E dar o remédio não quer dizer que a gente vai interromper a evolução da doença. A doença continua progredindo, ela é degenerativa e progressiva, então ela vai piorar independente do uso de medicação. O objetivo do tratamento não é cura, o objetivo do tratamento é promover qualidade de vida, manter o paciente assintomático e ainda assim pode ser que em algum momento ele manifeste sintomas. Sim. Hoje se fala muito, né? A gente percebe uma questão de curiosidade a respeito de verme do coração, no consultório, durante a avaliação de rotina. E o verme do coração, né, é a Dirofilaria. E uma das questões que mais perguntam, como se pega, se tem tratamento, questões em geral sobre a doença, Sim. porque a gente percebe no dia a dia da clínica que também tem, além, a informação existe, mas não existe muita informação concreta a respeito dessa doença. Se você puder falar um pouquinho pra gente. É assim, a Dirofilaria, até alguns anos atrás, era uma doença exclusiva do litoral. Então, era, eu vou viajar pra praia, passa o remedinho. Era assim, né? Hoje, e há alguns anos, isso já mudou. Então, a gente tem visto nos nossos pacientes mesmo na clínica que cada vez mais a doença está presente na nossa rotina. E muitas vezes animais que nunca saíram da nossa região. Então, a doença está presente. E qual que é a questão? A contaminação se dá a partir da picada de um mosquito. Então, o mosquito Culex, o Aedes aegypti, né, que é o mesmo que transmite da dengue. Mas, na verdade, é qualquer mosquito que fique vivo o tempo suficiente para o parasita se desenvolver. Então, precisa ter essa muda no mosquito para ele se tornar infectante. Então, a contaminação se dá pela picada de um mosquito contaminado num animal. Independente de qual seja. Independente de qual seja. Então, ele picou o animal, ele inocula essa larva. E essa larva, ela continua crescendo. E ela tem preferência pelo pulmão e pela artéria pulmonar, que vai levar o sangue do ventrículo direito até os pulmões. Por isso que tem o nome verme do coração, mas na verdade é um verme pulmonar, né? E aí, como ele fica ali na região da artéria pulmonar, a própria presença do verme, que é um verme grande, né? Ele pode chegar a 30 centímetros, já causa uma obstrução, mas há inflamação, porque o verme ele não fica colado na parede da artéria. Ele fica nadando ali contra o fluxo. Então, essa inflamação que ele faz no local e a presença mecânica do verme pode atrapalhar o fluxo do sangue e gerar um quadro que a gente chama de hipertensão da artéria pulmonar. E isso causa uma dilatação do coração. Então, esse paciente ele pode se tornar um cardiopata, ele pode ter alterações pulmonares. E assim, existe prevenção. Então, existe remédio que a gente pode usar, que a gente chama de lactonas macrocíclicas, né? Que podem ser por via oral. Então, alguns vermífugos, geralmente vermífugo que tem ivermectina na composição. Então, vermífugo, remedinho de colocar no pescoço. E o que a gente chama de vacina, mas não é bem uma vacina, é uma medicação de depósito. Então, é injetável, é injetável, que é o ProHeart. Eu vou falar o nome porque só tem essa. Então, o animalzinho recebe essa medicação, que é moxidectina. E aí ela tem uma liberação lenta e ele fica protegido durante 1 ano.
A gente também usa essa medicação para tratamento. Então, é uma doença que tem tratamento e tem cura. Porque eu já ouvi muitas pessoas que chegam até mim desesperadas. Me falaram que é uma doença que não tem cura. Tem cura. Mas as alterações causadas pelo verme, aí sim, muitas vezes podem ser para sempre, né? Sim. Então, um animalzinho que desenvolve uma alteração no coração ou uma alteração importante no pulmão, talvez ele tenha que receber tratamento para isso o resto da vida, mas é uma doença que tem cura. Um tratamento longo, de no mínimo 1 ano, então é de 1 a 4 anos o tratamento, então é um tratamento longo. Sendo assim, o melhor é a prevenção. Sem Sim, dúvida. sim. Uma outra dúvida bastante frequente é com relação à pressão alta. Os bichinhos têm pressão alta? Tem. E assim como em humanos, é bem silencioso, né? Então, muitas vezes acho que tá até negligenciado, né, a pressão. Mas também a fisiopatologia da pressão alta do cão é diferente do homem. Então, a gente é comum, né? A pessoa vai no médico e descobre que tem hipertensão primária, não tem Até nenhuma por outra. conta do risco de infarto, né? Sim. Por conta da Sim. hipertensão. Sim, Então, do na acúmulo medicina de gordura. humana é extremamente preocupante uma hipertensão, mas na veterinária, como não temos infartos com frequência, Sim, o acaba não infarto, sendo uma preocupação tão grande. tabagismo, né? A gente tem outras situações que influenciam ali nos humanos. E nos cães, 80% dos animais que têm hipertensão, ela é secundária. Então, secundária a quê? Secundária principalmente a doenças hormonais, doença renal, né? Então, quando a gente encontra um animal com pressão alta, primeira pergunta que a gente vai fazer, né? Será que esse animal realmente é hipertenso? Será que ele tem um aumento pontual da pressão arterial porque ele tá nervoso, que é a síndrome do jaleco branco, né? Ou se realmente tem uma suspeita forte de hipertensão, qual é a doença que está causando isso? E geralmente, hiperadrenocorticismo, doença renal crônica, hipertiroidismo, a gente vai sair em busca dessas doenças. Ou aqueles animais que já estão em tratamento. Então, um paciente que já é um paciente que faz acompanhamento com a endócrino, por exemplo, e vem pra gente, ou com a nefro, e vem pra gente para controle da pressão arterial. Então, sim, eles podem ter pressão alta e o aumento persistente dessa pressão pode levar a lesões graves, que a gente chama de lesão em órgão-alvo, que é coração, hipertrofia da parede do coração, olhos, né, cegueira, alterações neurológicas, né, então, e alteração renal. E sobre a pneumologia, né? Você fez uma especialização também em pneumo. E o que te levou a fazer essa especialização depois de um período aí de quase 10 anos atuando inicialmente clínica, cardiologista e agora na área da pneumologia? Eu fui para pneumo pensando nos meus cardiopatas, na verdade, porque eu recebia o paciente que tosse. Então, era aquele paciente que já tentou fazer de tudo, não melhora, vem para mim porque tosse ou porque tem falta de ar, com uma suspeita de cardiopatia, e eu fazia o exame. Não... Hipertensão pulmonar. Pois é. Tinha alterações ali, ainda quando a hipertensão pulmonar ainda tá relacionado ali, mas muitas vezes não era, às vezes era outra condição, né, que não tinha nada a ver com o coração. E aí, devolver esse paciente pro clínico, aquilo me causava uma angústia, assim, absurda. Por quê? Porque a gente quer resolver o problema do animalzinho, né? Não é uma batata quente que a gente sai jogando, né? Então, eu acabava tratando esses pacientes. Mas chegou a um ponto que o meu nível de conhecimento ali era muito inferior ao que era necessário. Falei, gente, não tô feliz. Eu não quero perder paciente assim, sabe? Pacientes graves, com doenças graves, que a gente não conseguia. Mas a gente não tinha pós-graduação em pneumologia. Não existia. Não existia. Então, ainda é uma especialidade muito nova. A primeira turma de pós de pneumo surgiu durante a pandemia. E aí, eu até fiquei tentada a fazer, mas eu falei, gente, aula online pra mim não vai rolar. E aí, 1 ano depois, já tava tudo mais ameno ali, surgiu a segunda turma. Eu falei, é nessa que eu vou entrar. Aí, entrei no curso de pneumo. Foram 2 anos e pouquinho aí na pneumo. E no começo era para me ajudar no tratamento dos meus pacientes, né? Vou associar as 2 especialidades para tratar os meus.
Mas aí a gente viu que realmente tinha uma necessidade dessa especialidade, né? E aí eu comecei a atender os que vinham de fora também. Então hoje tá bem dividido, assim, meus atendimentos de cardio e de pneumo. E aí a gente entra na questão que todo mundo que pensa em pneumologista, pulmão. Pneumologista cuida só de pulmão? O pneumo, na verdade, ele trata todas as alterações respiratórias. Na medicina humana, a gente tem essas divisões, assim, né? Na medicina veterinária, não. Então, a gente trata tudo que se relaciona ao trato respiratório. Eu brinco que hoje, tossiu ou tem dificuldade respiratória, você pode me mandar. Porque se não for pneumo ou cardio, aí a gente vê depois. Então, o que eu tenho feito muito, na verdade, é a consulta cardio-pneumo. Então, não sei o que é, que muitas vezes é isso. Olha, tem um sopro e eu não sei o que é. Não sei se é respiratório, não sei se é cardio, aí o paciente vem e passa em consulta cardio-pneumo. E aí a gente faz a avaliação não só do coração, mas faz a avaliação de todo o trato respiratório. É o que tem dado melhor, sabe? Porque o tutor, às vezes, ele não tem condição de fazer uma consulta com cardio e depois ele vai fazer uma consulta com pneumo, né? O paciente, às vezes, é um animal, na grande maioria das vezes, são animais idosos que têm várias comorbidades e passa com um monte de especialista. Quando possível, excelente, mas nem sempre, né? Sim, é a sim. nossa realidade. Verdade. E uma questão de curiosidade que a gente percebe na rotina de clínica. Doutor, o cão e o gato podem ter asma ou bronquite? Então, gostaria que você pudesse esclarecer com a sua visão de especialista. A asma, ela é específica do gato. Então, não tem asma em cão. O gato sim tem asma. A bronquite acontece no gato e no cão, né? Então, o gatinho com asma, ele nasce com asma. Portanto, ele vai manifestar os sinais clínicos ainda muito jovenzinho, né? Então, antes dos 2 anos ali, ele já começa a apresentar sintomas. Geralmente tosse, às vezes um quadro mais grave, falta de ar. A bronquite, o sinal clínico é muito parecido, mas geralmente é uma doença de animal mais velho. Então, a partir dos 5 anos de idade. Então, geralmente, quando o gatinho vem com sintoma respiratório, tosse, falta de ar, ainda antes dos 2 anos de idade, a gente chama de asma. O tratamento é bem parecido, assim, dos dois. Mas a diferença é que a asma, o animal nasce com a doença, né? Ela, geralmente, a bronquite tem um quadro mais inflamado, né? E a asma, o paciente descompensa com os fatores ambientais com mais facilidade também. Mas são doenças crônicas de tratamento contínuo, tanto no gato como no cão. E no gato, muitas vezes, ela é confundida com bola de pelo. Então, o pessoal vê o gato, às vezes, tossindo e acha, ele tá eliminando bola de pelo. Então, é um alerta, né? Gato cardiopata não tosse. A tosse é característica de alteração respiratória. E observem esses animais que eliminam muita bola de pelo. Talvez não seja bola de pelo, talvez seja tosse. E uma dúvida também de clientes e tutores é se o meu bichinho tem bronquite, ele vai tossir para a vida inteira? Como é que eu entendo isso? Ele vai tossir. Menos ou mais, mas vai. Ele vai tossir. Por quê? Porque a bronquite é uma doença que não tem cura. É uma doença crônica, né? A gente tem uma inflamação ali da parede dos brônquios. Quanto antes esse paciente recebe tratamento e ele é acompanhado, melhor. Porque esse pulmão, ele vai sofrendo um remodelamento e dependendo da fase que esse paciente, ele recebe o tratamento, ou se ele recebe um tratamento inadequado por um tempo prolongado, as alterações pulmonares são irreversíveis. Então, qual que é o objetivo do tratamento? É evitar as crises de exacerbação. Então, esse paciente, o que a gente deseja é que ele não tenha quase nada de tosse, ou que ele tenha muito pouca tosse. Mas o principal objetivo é que não tenha crise de exacerbação. Então, não existe aquele tratamento de bronquite que você faz por 10 dias e para. O tratamento de bronquite é um tratamento para a vida inteira, contínuo. Até porque é uma doença para a vida inteira. É uma também. doença crônica, né? Então, muitos pacientes que chegam até mim chegam com falhas no tratamento. Então, fez certinho, mas fez por um período pequeno. E aí depois parou. E não entra fez mais. na mesma questão do cardiopata, né? Porque é um tratamento para toda a vida. Para toda a vida. E no momento em que você entende que ele tá melhor, ele parou de tossir, é de continuar o tratamento para ele se manter bem. Sim. E não interromper achando que não vai
acontecer Sim. novamente. É a mesma coisa, na verdade, que a medicina humana, né? Sim, exatamente. É um tratamento contínuo para a vida toda. A gente quer evitar essas crises, essas exacerbações, né? Que podem ser muito, muito graves. A gente perdeu o paciente durante esses episódios. Então, para mim, é excelente quando fala, nossa, mas parece que ele não tem nada. Que ótimo, bom, que né? maravilhoso. O tratamento bem tá legal. controlado. E é isso que a gente espera do nosso paciente, que ele quase não tenha tosse. E aí, de vez em quando, mesmo assim, pode ser que ele tenha. Mas se ele já está em tratamento, a chance da gente conseguir reverter esse quadro, às vezes ajustar um pouquinho a medicação, é muito maior, né? Sim, sim. Pessoal, gostaríamos de agradecer a presença da nossa colega, a doutora Denise, por esse bate-papo esclarecedor, tá? Interessante, um tema interessante, que ainda necessita de mais informações, principalmente por parte dos tutores. E, doutora, se você quiser deixar suas redes sociais para o pessoal mandar algum comentário, fique à vontade. O meu eu sempre me confundo, por incrível que pareça, mas é denisecardiovet.pneumo no Instagram. Eu faço atendimento na clínica, então a gente tem uma agenda fixa na clínica. Para atendimento cardio, para atendimento pneumo e para atendimento cardiopneumo. Então, eu fico à disposição. Quem tiver dúvidas, sugestões, mandem para nós. Quero agradecer mais uma vez, sempre pela parceria de sempre. E com o pessoal que tiver alguma dúvida, alguma coisa, manda nos nossos comentários, que aí a gente vai respondendo a alguma dúvida que tenha depois do podcast. Obrigado. Obrigada. Obrigada.